Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo do canal. Corinthians 1-1 aí contra a Portuguesa. Nos pênaltis se classificamos, graças a Deus. Corinthians classificado para semifinais do Campeonato Paulista. Vamos para cima, provavelmente vamos pegar a porcada aí. E vamos para cima, rapaziada. Graças a Deus, o Corinthians está classificado. Sofremos, hein, rapaziada? Que jogo difícil, que jogo tenso. Um jogo que o Corinthians tinha tudo para não sofrer tanto quanto sofreu. Só que, por via do destino, sofremos. Enfim, rapaziada, o Corinthians está classificado. Acho que só isso que importa no dia de hoje. É claro que um time apático, um time que não jogou bola, um time que esperou até o final do jogo para começar a jogar bola, e quando começou a jogar bola foi porque o time da Portuguesa recuou para se defender. Então foi um time muito apático do Dorival Júnior em campo. É claro que o que importa é a classificação, estou feliz demais pela classificação, claramente, mas a gente não pode deixar de falar do tanto que esse time não jogou bola, do tanto que o time que o Dorival Júnior escalou, os 11 titulares que o Dorival Júnior escalou, não jogou bola. Memphis Depay não jogou nada. Breno Bidon teve sim algumas oportunidades, colocou sim algum outro jogador na cara do gol. Teve aquele gol que o Memphis Depay perde. O Memphis Depay não poderia perder aquele gol na jogada do Bidon com o Guinegão e depois o Guinegão pro Memphis. O Pedro Raul perde gol também, não pode perder. E a verdade é que Pedro Raul, Charles, esses jogadores, é claro que a gente tem que ser muito grato pelo Vitinho. O Vitinho fez o gol, o Vitinho já contribuiu com algumas assistências também. Mas Pedro Raul, Charles e Vitinho não vem jogando nada, rapaziada. Não vem jogando nada e tem que ser dito isso. Grato demais pelo gol do Vitinho. É claro que a gente que é corintiano, independente se a gente gosta ou não de um jogador, a gente torce para ele calar nossa boca, né? A gente torce para ele dar a volta por cima e começar a jogar muito bem. Eu torço muito pro Pedro Raul jogar bem. Eu torço muito pro Pedro Raul fazer 50 gols no ano. Torço muito pro Charles jogar muito, jogar pra caralho. Torço muito para todos os jogadores, independente se eu acho eles bom ou ruim, não importa. Enfim, rapaziada. E já no começo do jogo, o Hugo pega um pênalti, né? O Hugo já começa a defender um pênalti. O Hugo pra mim, de verdade, pra mim, desse elenco, o Hugo é o único que é ídolo. É claro que a gente entra naquele mérito e demérito do Memphis Depay, a gente entra no mérito e demérito também do Yuri Alberto, mas pra mim o Hugo, desse elenco, é o jogador com mais possibilidade de se tornar maior ainda como ídolo, e é o jogador que eu mais admiro e acho ídolo do Corinthians nesse momento. E eu sou muito fã do Hugo Souza, acho que todos os torcedores corintianos têm esse mesmo sentimento que eu. E o Hugo Souza é espetacular, né, rapaziada? Pegou pênalti no jogo passado. Quer dizer, não pegou pênalti, né? Mas vamos colocar que ele pegou o pênalti, ele não pegou, o jogador estou para fora, mas com tudo aquilo que envolve, se for para fora ele pegou também. Tô nem aí. Enfim, mas o Hugo pegou o pênalti esse jogo. Pegou não só no tempo regulamentar, mas também pegou na disputa de pênalti. E a gente já começa assim com o Hugo. É claro que ele fez o jogador, ele que cometeu o pênalti. O jogador, ele acaba que ele deixa a mão no pé do jogador, o jogador cai e é pênalti corretíssimo. O juiz marcou, não tem o que falar. E ele defende. Ele defende, pulando pro outro canto, né? Pulando pro outro canto. Ele pula pro canto todos os últimos pênaltis do Hugo Souza, sem ser o último que o jogador perdeu. Mas todos os últimos pênaltis do Hugo Souza, ele defende pulando pro canto da direita, pra direita dele, e pra gente que tá assistindo, geralmente, à esquerda. Mas ele sempre pula para aquele canto da direita dele, e dessa vez ele pega o pênalti pulando para a esquerda dele. Tá certo ele, porque os jogadores com certeza devem estar estudando o jeito que ele pula, o jeito que geralmente os outros oponentes, os outros jogadores perdem os pênaltis contra ele, e por isso ele escolhe pular mais vezes no canto oposto do que ele sempre pula para pegar os outros pênaltis. E foi isso também na disputa dos pênaltis. Enfim, rapaziada, o gol da Portuguesa, que foi um erro grotesco do Ranieri, que ele vai dar aquele chutão para fora, né? O chutão do Abafa, e ele, em vez de tirar para fora ou ele tirar para frente, ele tira para zaga.
ele tira em direção ao nosso gol. Parece até que, tipo, era um jogador da Portuguesa, tipo, lançando a bola para a área do Corinthians para o centroavante disputar. E é um erro grotesco do Ranieri, que no segundo tempo sai para a entrada do Rodrigo Gal, o Dorival Júnior entende esse erro do Ranieri, entende também ali como o Corinthians estava jogando e tira o Ranieri em seguida do primeiro tempo para o segundo. E um erro grotesco do Ranieri e que um erro grotesco também do André Ramalho, que converteu o pênalti, graças a Deus, mas que também teve um erro muito feio, foi um erro grotesco do Ranieri e do André Ramalho, um erro dos dois, que resulta numa bola que sobra para o jogador, acho que, não sei se é Zé Vitor o nome do rapaz, mas para o jogador da Portuguesa, que vai e marca o gol, que em seguida ele perde o pênalti, quer dizer, ele não perde, o Hugo defende. E é isso, rapaziada. Vamos falar também agora da volta do segundo tempo. Eu já tinha comentado que o Dorival Júnior tira o Ranieri e coloca o Rodrigo Garro. Eu acho que o Rodrigo Garro não é que ele jogou bem, não é que ele fez uma partidaça, não é que ele entrou e resolveu o jogo, mas ele entra e o time tem muito mais mobilidade, o time tem mais opção de volante para meia, de meio para atacante, meio para ponta, meio para os laterais. Enfim, o Rodrigo Garro, ele traz essa mobilidade pro meio campo do Corinthians. Foi uma partida que o volante Alan, titular, joga os 90 minutos, e para mim foi uma partida decente do Alan, uma partida boa do Alan. Claro que o Matheus Pereira, ele se lesionou, mas eu acho que essa disputa de posição vai ser entre Alan e Matheus Pereira, para titular. Eu não vejo potencialmente, eventualmente, um time que não tenha um dos dois, pelo menos, como titular na escalação do Dorival Júnior. Eu acho que o Alan, ele consequentemente, ele vai ganhar a titularidade. E jogou bem os 90 minutos seguro dele, faz o gol de pênalti também. E é isso. Pedro Raul, rapaziada, eu já tinha comentado no começo, o Pedro Raul não pode perder aquele gol, né? O Pedro Raul e o Memphis Depay perderam gols praticamente iguais. Foi jogadas praticamente parecidas, que são cruzamentos na área, que é aquele lance que o centroavante ama, né? Fica na frente do gol e só tem que empurrar a bola para dentro do gol. E ele perde esse gol. É claro que ele vem recebendo muitas oportunidades, principalmente no segundo tempo. Não vem jogando como titular, mas independente de tudo isso, tem que fazer por onde para ter a chance, ter a possibilidade de ser escalado como titular do Corinthians, do time do Corinthians. Enfim, rapaziada. E o Corinthians. E o gol do Vitinho, né? O gol do Vitinho tem que ser dito aqui. Eu sei que eu comentei aqui que o Vitinho não vem jogando partidas boas pelo Corinthians, mas isso é um fato. Isso não é eu que falo, isso não é eu que estou expondo a minha opinião, isso é a opinião que todos os torcedores, todo mundo, sendo torcedor não, que assiste o jogo do Corinthians, tem essa mesma opinião que eu. Não jogou bem a última partida, não jogou bem a outra, tendo muito erro assim, tipo, de jogador bagre, vamos dizer assim, e ele faz um gol, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, que é importantíssimo. E o Corinthians, é claro que teve a disputa de pênalti, mas para chegar na disputa de pênalti, o Corinthians e todo o elenco do Corinthians deve pro Mateuzinho, porque o Mateuzinho fez o cruzamento, e que cruzamento do Mateuzinho, e que jogadaça do Mateuzinho junto com o Vitinho, e deve o Corinthians, o elenco do Corinthians que estava, os jogadores que estavam em campo, deve ao Vitinho, ao gol do Vitinho, que foi um golaço do Vitinho, e um cruzamentaço também, numa jogada do Mateuzinho. Então, independente de tudo, rapaziada, independente se eu acho que o jogador é bom ou não, eu acho que todos nós temos que ter essa opinião, todos os nossos torcedores. O jogador é bom ou não? Pode ser que não seja bom, mas a gente torce pra ele mudar isso e virar o melhor jogador do mundo. Enfim, e é isso, rapaziada. O Corinthians está classificado no Paulistão, provavelmente vamos pegar a porcada. O Santos foi desclassificado pelo Novo Horizontino, o São Paulo classificou, o Palmeiras, a porcada, também classificou. E é isso, rapaziada. Vamos pra cima, Deus abençoe todos vocês. Obrigadão pra quem assistiu até aqui. Deixa o like, comenta aí sua opinião, independente se ela seja igual a minha ou diferente. Vamos pra cima, e é isso. Vai Corinthians, rapaziada. Tamo junto.